Evolução! Eu sou o professor David Cerqueira, o seu professor de História Geral. Tudo a dar por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Antes de irmos para a aulinha de hoje, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. A aula de hoje é sobre a Revolução Industrial. Com certeza você já deve ter escutado as expressões países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Um dos critérios de avaliação é o nível de industrialização. Nós vamos fazer uma viagem no tempo lá para o século XVII e passando pelas diferentes revoluções industriais. Do ponto de vista histórico, revolução tem dois significados. Evolução de um sistema de produção, ou seja, a transformação desse sistema, ou uma mudança rápida, radical, abrupta e violenta num sistema político, econômico e social. A Revolução Francesa, por exemplo, é um exemplo desse último significado, né? Essa mudança radical no campo político, no campo social. Já a Revolução Industrial entra no primeiro significado, uma evolução do sistema de produção. Que evolução foi essa? Bom, passou da manufatura, a produção manual, artesanal, para a maquinofatura, a produção com a utilização de máquinas. Observe, hoje nós estudaremos essa transformação, essa mudança que ocorrerá na Europa num período de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, século XVIII, século XIX. Mas vamos passar também nessa aula pelo século XX e o século XXI. Nós vamos falar da Revolução Industrial, que na sua primeira fase estará ocorrendo exclusivamente na Inglaterra, lá entre 1760 a 1860. Mas a pergunta que eu te faço é, por que o pioneirismo é inglês? Por que a Inglaterra saiu na frente e conseguiu se industrializar primeiro? O primeiro fator, eu te respondo, foi o acúmulo de capital. Desde o século XVII, a Inglaterra acumulou capital. No século XVII, como você já sabe, vai ocorrer a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana. Se você não viu essa aula, corre lá no vídeo de Revolução Inglesa que eu explico tudinho para você, tá certo? Então, em 1689, o parlamento vai fazer um documento todo bonitinho chamado Declaração de Direitos. Lembre, Declaração de Direitos é o seguinte, ó rei, agora você não é mais absoluto, viu? Agora nós temos uma monarquia parlamentar e constitucional. É o parlamento que vai governar. Você, rei, você, rainha, vão reinar, mas não vou mandar mais em nada. Quem manda agora é o parlamento. E lembre, este parlamento é formado por uma maioria o quê? Burguesa. Oh, meu amigo, se é a burguesia que está no comando do parlamento e o parlamento que está no comando da Inglaterra, é claro que eles vão criar medidas que proporcionassem o quê? O acúmulo de capital. Capital aqui nós estamos falando de riqueza, de metais preciosos, do lucro, de dinheiro, tá bom? Então, a partir desse momento, a Inglaterra ela vai se tornar a rainha dos mares, a maior potência naval, a maior comerciante marítima do mundo. Um outro fator que vai auxiliar este acúmulo de capital da Inglaterra foi a pirataria. Alguns reis e rainhas vão incentivar que os piratas roubassem as cargas de navios portugueses e espanhóis. E essas cargas eram levadas lá para a Inglaterra. Se você assistiu aquele filme Piratas do Caribe, claro, é ficção, mas você vai compreender um pouquinho do que eu estou falando lá, tá certo? Bom, além do comércio, além do acúmulo de capital, um outro fator que vai auxiliar a Inglaterra nesse pioneirismo foi a fartura de mão de obra. Vai ocorrer no século XVII um processo na Inglaterra chamado de cercamento. O cercamento dos campos foi tomar as terras que eram coletivas dos ingleses e cercá-las. A partir do momento que cercou, passou a ser propriedade de alguém. Passou a ser uma propriedade privada de um burguês. E cada vez mais essa propriedade ela vai ser mecanizada. Não vai mais ser necessária aquela mão de obra que antes estava ali naquele campo. E o que vai acontecer com essas pessoas que trabalhavam naquelas terras? Elas vão se mandar para a cidade. Chegando na cidade, elas vão ficar ociosas, sem trabalho. Mas aí vai começar as indústrias, vão surgindo aos poucos e vão chamar essas pessoas para trabalhar
nelas. Então, você vai ter uma mão de obra farta, muita gente ociosa, muita gente precisando de emprego e vão lá para as indústrias. E um outro fator para se juntar aí nesse pioneirismo foram os recursos naturais. A Inglaterra no século XVIII tem uma fartura, uma abundância de recursos naturais, como o carvão, o ferro, a lã, o algodão. Então, há muita matéria-prima para ser utilizada nas indústrias mecânicas. Então, esses três fatores juntinhos, acúmulo de capital, fartura de mão de obra e os recursos naturais, é que vão permitir que a Inglaterra ela saia na frente da Espanha, de Portugal, da França e primeiro se industrialize. A partir dessa industrialização da Inglaterra, nós vamos ter aí aquelas nações industrializadas, nesse momento somente a Inglaterra, e aquelas que irão fornecer as matérias-primas e comprar os produtos industrializados. Bom, a burguesia enriquecida vai financiar que pessoas inventem novas tecnologias. E aí, minha gente, uma grande leva de pensadores na Inglaterra, Reino Unido, vão levar essas novas técnicas de produção, onde os trabalhadores que eram artesãos passaram a serem substituídos por operários. Mas por que operário? Porque ele opera. Opera o quê? Opera uma máquina. Então, da manufatura, nós passamos para a maquinofatura. Do artesão, nós passamos para o operário. E vai haver aí uma aceleração da produção. Se antes um velhinho ali, artesão, demorava horas para produzir uma cesta, com a máquina, meu amigo, vai haver uma aceleração. Você vai produzir muito mais cestas, por exemplo, em muito menos tempo. Você vai ter uma produção em série. Outra característica é que você vai ter aí um antagonismo entre dois setores sociais. De um lado, o burguês, o dono dos meios de produção, o empresário. Do outro lado, o proletariado. Proletariado é um nome bonito para operário, para trabalhador. Então, aquele que entrega a sua mão de obra, tá certo? Outra característica importante é a maquinofatura. Essa é a grande característica dessa primeira revolução industrial, a substituição da manufatura, da produção manual, pela produção com a utilização de máquinas, por isso, maquinofatura. E qual foi o resultado de toda essa revolução industrial? Bom, o primeiro resultado dessa revolução industrial foi a hegemonia dos ingleses. Se no século XVII a Inglaterra já era considerada a potência naval, a partir da Revolução Industrial ela vai se tornar a maior potência do mundo em todos os aspectos. Não vai ter para ninguém, ela vai estar no topo de tudo. Vai estar influenciando a geral, vários países. Inclusive, a burguesia francesa, por exemplo, e outras burguesias ao redor do mundo, vão olhar a experiência burguesa da Inglaterra e tomar para elas como um exemplo para fazer os seus processos revolucionários, as suas transformações, as suas mudanças sociais e políticas. Porque a Inglaterra, a burguesia, fez a Revolução Puritana, fez a Revolução Gloriosa, tomou poder, o parlamento é quem manda agora e a Inglaterra está lá no topo. Economicamente, a Inglaterra está bem. Então, por exemplo, a burguesia da França vai olhar para isso e falar: pô, rapaz, olha como está a Inglaterra agora, olha o que a burguesia de lá conseguiu. Eles foram às ruas, eles se movimentaram. Nós também precisamos nos articular politicamente e fazer a mesma coisa. E aí que vai nascer essa Revolução Francesa, que nada mais é do que um grupo de burgueses tentando tomar o poder na França, devido à sua insatisfação política e social e econômica também. Vamos ver isso aí mais para frente. Bom, uma outra consequência dessa revolução industrial, dessa primeira fase, foram os movimentos operários. Porque havia uma grande desigualdade, minha gente, no trabalho. Havia uma carência, não existiam leis trabalhistas. O trabalhador assalariado ele trabalhava em média, 14 horas por dia. E não tinha direito a descanso semanal, não tinha um vale alimentação, um vale refeição, às vezes não tinha nem horário de almoço direito, coteado, tinha que acordar cedo, não tinha nem horário para voltar para casa, o negócio tem que trabalhar. Havia um abuso infantil, um abuso da mão de obra feminina, um abuso da mão de obra infantil, as crianças trabalhavam, não existia aposentadoria, existia castigo físico aos operários, era uma situação bem precária, né? Fora a precariedade da própria cidade. As cidades industriais não eram uma limpeza não, gente. Era tudo bagunçado, era muita fumaça, era esgoto a céu aberto, não tinha um saneamento básico. Então a situação era bastante
precária realmente. Esses operários, diante disso, eles vão passar a se organizar e lutar contra os abusos da burguesia, havendo movimentos como o cartismo, o ludismo, que foi o quebra-quebra de máquinas do século XIX, e inclusive vai surgir o sindicato, esse grupo organizado, para lutar pelos direitos dos trabalhadores, tá certo? A segunda etapa da Revolução Industrial, ela vai ocorrer entre 1860 e 1900, final do século XIX até o século XX. E aí você já tem outros países se industrializando, não está mais restrito, exclusivo à Inglaterra. Então, nessa segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ter, por exemplo, a França pós-Napoleão Bonaparte se industrializando, as recém-unidas, né, Itália e Alemanha, que vão se unificar na metade do século XIX, não Itália com Alemanha, né? Itália vai se unificar, Itália e Alemanha vai se unificar, a Alemanha, né? Formando essas nações diferentes no século XIX. Nós vamos ter a Bélgica, a Rússia, os Estados Unidos também, principalmente após ali a Guerra de Secessão, quando o Norte vence o Sul, com o fim da escravidão, e o Japão na era Meiji, quando o Japão entra em contato com a cultura ocidental. Para sua prova você tem que lembrar do seguinte, minha gente, que essa segunda fase da Revolução Industrial é quando nós vamos ter novas tecnologias que estão aí até hoje, que a gente utiliza até hoje, como os antibióticos, um grande avanço no campo da medicina, o petróleo como um combustível, a utilização do aço que aliada a outras substâncias ficou mais forte do que o ferro. Nós vamos ter também avanço no campo das comunicações e dos transportes, com o surgimento dos carros, dos aviões, do rádio, da televisão, do telefone, surgimento da geladeira, é um local para você poder armazenar e refrigerar seu alimento, e comida enlatada, que facilita também a alimentação, né? Você não tinha que ficar cultivando, pegava ali a comida enlatada, cozinhava rapidinho, comia, tá beleza. Pronto. E nós vamos ter também uma aceleração da produção com concepções. Alguns indivíduos vão pensar, bom, como vamos produzir mais em menos tempo? Como vamos fazer essa produção em larga escala e nos dar mais lucro? E aí vai ter essas concepções, o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo. Então, pensou a segunda fase da Revolução Industrial? Você vai lembrar de carro. Lembra Ford, Toyota, e aí você vai para essas concepções que você verá com toda certeza em geografia. Uma terceira fase da Revolução Industrial vai ocorrer a partir do final do século XX, sobretudo no século XXI. Nós estamos vivendo essa terceira fase da Revolução Técnico-Científica Informacional, com o surgimento da internet, do computador, dos smartphones, nas celulares, essas tecnologias que conectam as pessoas ao redor do mundo todo. Você pode conversar neste momento com uma pessoa que está lá na Índia, né? Então a tecnologia aproximou os indivíduos. Bom, isso é a Revolução Industrial. São essas mudanças, são essas novas tecnologias que foram surgindo ao longo do tempo. A primeira, restrita à Inglaterra, a segunda, que foi já para outros países, e a terceira, que nós vamos ter ali no campo da tecnologia, das ciências, da informação. É isso. Então espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima aula. Continua papirando. Tchau, tchau.